Ministro Dias Toffoli nega pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve a acareação no caso Banco Master. Estados Unidos realiza numerosos ataques contra o grupo jihadista do Estado Islâmico na Nigéria por matar cristãos. Correios acumula dívida de cerca de 6 bilhões de reais nos primeiros 9 meses do ano, o que agrava mais a dificuldade financeira. Governantas e babás especializadas cresceu de forma acelerada, atraindo profissionais com formação superior. Inteligência artificial cria vaga fictícia para um profissional desligar os servidores, caso a tecnologia saia do controle. Produto utilizado na impermeabilização de um sofá causa o acidente e explode dentro de um apartamento no Rio Grande do Sul. Orquestra Maré do Amanhã dá oportunidade para jovens conquistarem seus sonhos dentro da comunidade onde vivem. Um cachorro sem raça definida é acolhido por policiais militares e ganha colete, divisas de cabo e uma farda. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. O presidente Donald Trump fez um ataque militar contra militantes do grupo jihadista do Estado Islâmico na Nigéria. A população do país está dividida entre muçulmanos, que vivem principalmente no norte, e cristãos no sul. De acordo com informações, o ataque já estava previsto. Os campos administrados pelo grupo no estado de Sokoto, localizado na fronteira da Nigéria com o Níger, foram atingidos, de acordo com as Forças Armadas dos Estados Unidos, que também afirmaram que uma avaliação inicial sugeria múltiplas mortes. O presidente americano, Donald Trump, disse que os ataques foram poderosos e mortais e classificou o grupo como escória terrorista, afirmando que ele vinha atacando e matando cruelmente, principalmente cristãos inocentes. Na região central da Nigéria, também ocorrem frequentes confrontos entre pastores, em sua maioria muçulmanos, e grupos de agricultores, geralmente cristãos, pelo acesso à água e às pastagens. O ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Yusuf Maitama Tugar, declarou que se tratava de uma operação conjunta e que não tinha nada a ver com uma religião específica. Sem mencionar especificamente o EI, o ministro disse que a operação havia sido planejada há bastante tempo e utilizou informações de inteligência fornecidas pelo lado nigeriano. Tugar não descartou novos ataques, acrescentando que isso dependeria das decisões a serem tomadas pelas lideranças dos dois países. Em sua postagem nas redes sociais, Trump disse que, sob a liderança dele, os Estados Unidos não permitirão que o terrorismo islâmico radical prospere. O ministro Dias Toffoli negou o pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve a acareação no caso Banco Master. A audiência vai reunir Daniel Boccaro, Paulo Henrique Costa e o diretor da fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. O ministro que quer entender o que está em jogo na investigação sobre o Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, manteve a realização da acareação no inquérito que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A audiência está marcada para a próxima terça-feira, mesmo após a Procuradoria-Geral da República pedir a suspensão do procedimento. O pedido foi negado pelo ministro. A acareação vai reunir por videoconferência o sócio do Banco Master, Daniel Boccaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. A medida integra a apuração de possíveis fraudes financeiras que, segundo as investigações, podem ter movimentado cerca de 17 bilhões de reais por meio da emissão de títulos de crédito considerados irregulares. A investigação é conduzida pela Polícia Federal e envolve uma série de suspeitas sobre operações financeiras e a atuação de executivos ligados à instituição. Os investigados são alvos da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2025. Inclusive, houve desdobramentos de apurações iniciadas lá em 2024. Durante a operação, Daniel Boccaro foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A prisão ocorreu um dia após o anúncio de que a Victor Holding Financeira pretendia adquirir o
Banco Master, que havia sido liquidado extrajudicialmente. Além de Vorcaro, também foram presos outros sócios ligados à instituição financeira. Todos foram posteriormente autorizados pela Justiça Federal a responder em liberdade. Os investigados seguem submetidos às medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país, de manter contato entre si e de exercer atividades no sistema financeiro. O inquérito ele tramita sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Dias Toffoli. O caso ele foi transferido da Justiça Federal em Brasília para o STF após a corte acolher o pedido da defesa de Daniel Vorcaro. A mudança de instância ocorreu em razão da citação de um deputado federal nas investigações, o que atrai o foro por prerrogativa de função. Com a decisão de Toffoli, a acareação está mantida e deve ocorrer conforme o previsto. O procedimento é considerado uma etapa importante para o esclarecimento de possíveis contradições entre os depoimentos dos investigados no caso do Banco Master. E a defesa do ex-médico Roger Abdelmaci, de 82 anos, pediu à Justiça a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão do seu estado de saúde, do que chamou de risco de morte súbita. Abdelmaci cumpre uma pena de 173 anos, 6 meses e 18 dias de prisão após ter sido condenado por crimes sexuais contra 37 pacientes, algumas delas sedadas durante procedimentos médicos. Os crimes ocorreram entre 1995 e 2008. Ele sempre negou todas as acusações e chegou a dizer que as pacientes podem ter sofrido alucinações provocadas por um medicamento usado durante o tratamento de fertilização in vitro. O ex-médico, que foi um dos mais famosos especialistas em reprodução assistida do país, atualmente está em uma cela individual na penitenciária, Dr. José Augusto Salgado, mas conhecida como Tremembé 2, na cidade de mesmo nome, no Vale do Paraíba, em São Paulo. O pedido de prisão humanitária foi feito pela advogada Larissa Abdelmaci, esposa do ex-médico. À justiça, ela afirmou que o marido é portador de uma cardiopatia grave e permanente, cujos sintomas vêm se agravando nos últimos anos, exigindo cuidados contínuos. A advogada citou no pedido o ex-presidente Fernando Collor, que em maio obteve prisão domiciliar humanitária em razão de doenças graves, incluindo doença de Parkinson, apneia de sono grave e transtorno afetivo bipolar. O Ministério Público se posicionou contra o pedido de prisão domiciliar humanitária. O pedido ainda não foi analisado pela Justiça. E veja a seguir, a procura de profissionais como governantas e babás especializadas estão crescendo no mercado com formação superior. E você vai ver também, Correios acumulam dívidas nos primeiros 9 meses do ano, o que agrava mais a dificuldade financeira. A situação financeira dos Correios tem se agravado de forma significativa, levando o governo federal a considerar uma revisão das metas das estatais para 2026. Embora os Correios prestem serviços essenciais em regiões remotas do país, a atual estrutura da empresa tem se mostrado financeiramente insustentável. Os Correios atravessam um momento de forte dificuldade financeira. Em 2025, a situação se agravou ainda mais com um prejuízo acumulado de cerca de 6 bilhões de reais nos primeiros 9 meses do ano. O resultado negativo já supera com folga o prejuízo registrado em todo o ano de 2024, que foi de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Especialistas apontam que o desempenho da estatal vem sendo pressionado há anos pela concorrência de empresas privadas de logística e entregas que ampliaram a atuação com o crescimento do comércio eletrônico, principalmente após a pandemia. Nesse cenário, os Correios enfrentam desafios relacionados à estrutura operacional, aos custos fixos elevados e também à adaptação a um mercado cada vez mais competitivo. Diante do agravamento das contas, o governo promoveu mudanças na direção da empresa e passou a discutir alternativas para garantir a continuidade das operações. No início da atual gestão, o presidente Lula retirou os Correios da lista de empresas a serem privatizadas. Ao longo do ano, no entanto, o aumento dos prejuízos levou à troca do comando da estatal. Em setembro, o economista Manuel Rondon assumiu a presidência dos Correios com a missão de reorganizar as finanças da companhia. Uma das primeiras iniciativas foi a tentativa de viabilizar um empréstimo de até 20 bilhões de reais para reforçar o caixa da empresa com garantia do Tesouro Nacional. A operação, no entanto, ela foi barrada inicialmente pelo próprio Tesouro, que considerou elevados os juros propostos pelos bancos.
Após negociações, o valor foi reduzido para cerca de 12 bilhões de reais. Além do empréstimo, o governo também avalia a possibilidade de um aporte direto de recursos na estatal. No fim de novembro, a nova gestão aprovou um plano de reestruturação. O documento, inclusive, prevê redução do déficit em 2026 e o retorno ao lucro a partir de 2027. Entre as medidas propostas estão um programa de demissões voluntárias, a venda de imóveis e o fechamento de até 1.000 pontos de atendimento em todo o país. Segundo a empresa, a venda de imóveis pode gerar até R$1,5 bilhão de reais em receitas. O plano ainda será acompanhado de perto pelo governo e pelos órgãos de controle. Analistas do setor avaliam que a efetividade das medidas vai depender da execução do cronograma e da capacidade de adaptação da empresa ao novo cenário do mercado de logística. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou em decisão liminar a manutenção de 80% do efetivo dos Correios em funcionamento em todo o país. A categoria da estatal está em greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação começou em 16 de dezembro. A decisão foi tomada no âmbito de dissídio coletivo de greve ajuizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Os sindicatos rejeitaram a proposta de acordo coletivo de trabalho de 2025, em 2026, conduzida e negociada pela vice-presidência do tribunal. O TST marcou uma audiência de conciliação para o dia 29 de dezembro. O presidente Lula oficializou o reajuste do salário mínimo para R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. Atualmente, o salário está em R$ 1.518. O reajuste representa uma alta de 6,69% e uma alta de R$ 103. O reajuste afeta diretamente os benefícios atrelados ao piso, como benefícios previdenciários do INSS, seguro-desemprego, abono salarial e BPC, benefício de prestação continuada, impactando o gasto público. Com o novo reajuste, o governo terá um aumento de cerca de 43 bilhões e meio de reais nas despesas obrigatórias no próximo ano. O serviço doméstico no Brasil está se tornando cada vez mais de alto padrão. A demanda por mordomos, governantas e babás especializadas cresceu de forma acelerada, atraindo profissionais com formação superior que antes atuavam em cargos corporativos. O mercado de serviços domésticos no Brasil está passando por uma transformação sem precedentes, com a consolidação de uma elite de profissionais altamente qualificados para atender exclusivamente famílias da classe ultra-rica. Diferente do serviço doméstico convencional, este setor, tecnicamente conhecido como staff particular de alto padrão, movimenta cifras impressionantes com salários mensais que podem chegar à casa dos R$60 mil. A demanda por babás especializadas, mordomos, governantas e gerentes domésticos cresceu de forma acelerada, atraindo profissionais com formação superior que antes atuavam em cargos corporativos estratégicos ou em setores de hospitalidade de luxo, como a aviação executiva. A remuneração excepcionalmente elevada justifica-se pelo nível extremo de exigência técnica e pela polivalência absoluta necessária para ocupar essas vagas de confiança. No caso das chamadas babás de luxo, por exemplo, o domínio fluente de idiomas como o inglês ou francês é considerado um requisito básico, somado a certificações internacionais em primeiros socorros e cursos avançados de neurociência aplicada ao desenvolvimento infantil. Muitas dessas profissionais conseguem faturar em apenas um final de semana de viagem, o equivalente a um mês inteiro de trabalho em outras categorias, chegando a receber R$ 2.500 por um único plantão de acompanhamento intensivo. Para as funções de governanta e mordomo em residências de bilionários, o perfil buscado é o de um gestor de hospitalidade completo e multifuncional. Esses profissionais são os responsáveis diretos pela coordenação de equipes numerosas, pela manutenção rigorosa de adegas raras, gestão de inventários de obras de arte valiosas e até mesmo pela logística complexa de aeronaves particulares e iates da família.
A barreira de entrada nesse mercado é altíssima e exige uma discrição absoluta, amparada por contratos de confidencialidade extremamente rigorosos que visam proteger a privacidade e a segurança dos empregadores em tempo integral. Essa migração de profissionais com currículos acadêmicos para dentro das residências de alto padrão reflete uma mudança profunda na percepção de carreira dentro do setor de serviços no Brasil. O que antes era visto pela sociedade apenas como um trabalho de suporte doméstico, hoje é oficialmente encarado como uma profissão de gestão de estilo de vida, onde a competência técnica e a inteligência emocional são tão valorizadas quanto em qualquer diretoria de empresa. Esse mercado de nicho demonstra que, para o segmento de ultra-ricos, a conveniência, o tempo e a excelência absoluta no cuidado com o patrimônio e com a família são prioridades estratégicas que justificam investimentos financeiros equivalentes aos de altos executivos do mercado financeiro global. O Ibovespa operou em queda nesta sexta-feira, após o ex-presidente Jair Bolsonaro endossar a candidatura do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Com a agenda econômica esvaziada, as tensões geopolíticas também tomam conta do mercado após a China sancionar empresas americanas depois de os Estados Unidos fornecerem 11 bilhões de dólares em armas para Taiwan. Como consequência, o dólar subiu 0,16% e terminou o dia cotado em R$ 5,54. E a Bolsa de Valores registrou uma leve alta de 0,27% e fechou aos 160.897 pontos. Com o mercado de trabalho aquecido, o medo dos brasileiros de perder o emprego tem diminuído. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mais da metade dos trabalhadores ocupados considera improvável outra fonte de renda nos próximos 6 meses. Dados da sondagem do mercado de trabalho de novembro, da FGV, mostram que 55,6% dos trabalhadores ocupados avaliam ser muito improvável ou improvável perder o emprego ou a principal fonte de renda nos próximos 6 meses. Em junho, esse índice era de 54,2%, com a taxa de desemprego a 5,4%, a menor desde 2012, segundo o IBGE. A confiança dos trabalhadores está crescendo. Apenas 15,7% indicam medo de perder seu trabalho ou fonte de renda. Já os demais 28,7% não souberam fazer uma avaliação sobre o assunto. Por outro lado, apesar dos trabalhadores sentirem maior segurança nas suas ocupações, entre junho e novembro foram registrados sinais de desaceleração na confiança dos entrevistados. A parcela que considera muito improvável ficar sem emprego caiu de 14,3% para 7,8%. Já a quantidade de pessoas que acredita ser improvável aumentou de 39,9% para quase 48% no período. Os dados apontam ainda que a satisfação com o próprio trabalho mudou. Em outubro, pouco mais de 14% estavam muito satisfeitas com a ocupação. No mês seguinte, essa taxa caiu para quase 12%. Já a fatia de satisfeitos subiu de 62,6% para 64,5%. No cenário dos insatisfeitos, houve uma leve melhora. Em outubro, 6,1% dos brasileiros ocupados estavam muito insatisfeitos com a principal fonte de renda. Agora esse índice caiu para 5,9%. Com relação à proporção de pessoas que consideram a renda atual como suficiente para pagar as despesas essenciais, a pesquisa revela que houve uma ligeira piora, passando de 70,1% em outubro para 69,8% em novembro. E veja a seguir, a inteligência artificial cria vaga fictícia para um profissional desligar os servidores caso a tecnologia saia do controle.
E mais produto utilizado na impermeabilização de um sofá causa o acidente e explode dentro de apartamento. O calor intenso segue dominando grande parte do país neste fim de ano. No Rio de Janeiro, o estado atingiu a maior temperatura para o feriado de Natal desde 2014. Uma forte onda de calor segue atuando sobre grande parte do Brasil e mantém as temperaturas em níveis elevados nesta sexta-feira, após um dia anterior marcado por recordes e sensação térmica intensa. O cenário atmosférico que predomina no país favorece a permanência do ar quente, reduz a ocorrência de chuvas em diversas áreas e intensifica o abafamento desde as primeiras horas do dia, especialmente nas regiões do Centro-Sul. De acordo com meteorologistas, os termômetros continuam acima da média para o período em estados como São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e em áreas de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro e o sul do estado. Nessas localidades, as máximas seguem vários graus acima do esperado para dezembro, caracterizando oficialmente uma onda de calor e elevando os riscos à saúde, sobretudo para idosos e crianças. No Rio de Janeiro, o calor permanece ainda mais intenso, com tempo firme e predomínio do sol ao longo do dia. As temperaturas máximas variam entre 38 e 39 graus. O estado registrou na quinta-feira a maior marca já observada em um dia de Natal desde 2014, quando os termômetros chegaram aos 40 graus. O calor extremo tem alterado a rotina da população, que busca as praias logo cedo para escapar das altas temperaturas, ficando até o pôr do sol. Com a cidade classificada no nível de calor 3, a prefeitura reforçou recomendações como manter hidratação constante, usar roupas leves e protetor solar, além de evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia. A previsão do tempo indica que o cenário deve persistir, com céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva, pelo menos até a próxima segunda-feira, sem perspectiva de alívio significativo nas temperaturas. Um anúncio de vaga fictício que circulou nas redes sociais chamou a atenção ao pedir um engenheiro de botão de desligamento para uma empresa de inteligência artificial. A descrição, em tom de humor, sugeria que o profissional deveria ficar de prontidão para desligar os servidores caso a tecnologia saísse do controle. Um dos primeiros elos dessa cadeia são os chamados anotadores de dados. Eles deixaram de ser apenas trabalhadores temporários responsáveis por tarefas repetitivas. Com a sofisticação dos modelos de inteligência artificial, especialistas em áreas como direito, finanças e medicina passaram a ser recrutados para treinar sistemas com conhecimento técnico e contextual. Uma startup chamada Mercor, que conecta cientistas e especialistas para o desenvolvimento de bots, foi recentemente avaliada em cerca de 10 bilhões de dólares. Segundo o fundador da empresa, os profissionais cadastrados recebem em média $90 por hora só para colaborar com o treinamento desses sistemas. Depois da fase de treinamento, a inteligência artificial ela precisa ser integrada ao dia a dia das empresas. É nesse ponto que surgem novas funções que misturam tecnologia, estratégia e relacionamento humano. Ganham espaço os chamados engenheiros destacados em campo. Esses profissionais são responsáveis por levar as ferramentas de inteligência artificial até as organizações, adaptando os sistemas à realidade de cada cliente e também garantindo que funcionem na prática. Na rotina, o trabalho combina funções de desenvolvedor, consultor e até vendedor. Eles atuam dentro das empresas para personalizar soluções e colocá-las em operação. Segundo a Y Combinator, uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, o número de vagas para esse tipo de engenheiro cresceu de forma significativa em apenas um ano. À medida que os agentes de inteligência artificial se espalham, crescem também a demanda por profissionais capazes de entender o comportamento humano. Desenvolver um sistema de atendimento ao cliente, por exemplo, exige compreender frustrações, expectativas e reações que não aparecem apenas em linhas de código. Empresas de carros autônomos ajudam a ilustrar, inclusive, essa mudança. Embora os veículos eles operem de forma automática, situações inesperadas ainda exigem intervenção humana. Nesses casos, técnicos remotos precisam lidar não só com a tecnologia, mas também com os passageiros cansados ou até mesmo apreensivos.
Especialistas em gestão de pessoas avaliam que o perfil do engenheiro de software está mudando. Antes, valorizado quase exclusivamente pela capacidade de programar, agora o profissional ele também precisa de habilidades de comunicação, empatia e tomada de decisão. Em muitos casos, escrever código já pode ser até tarefa de um algoritmo. Outro campo em expansão é o da governança da inteligência artificial. Estudos recentes indicam crescimento acelerado na procura por especialistas em risco e conformidade, responsáveis por evitar vazamento de dados, falhas operacionais e usos indevidos dos sistemas automatizados. Para coordenar todas essas frentes, empresas de grande porte passaram a criar o cargo de diretor de inteligência artificial. Esses executivos, eles combinam conhecimento técnico, experiência setorial e capacidade de reformular processos internos em um ambiente cada vez mais pressionado por novas soluções. O levantamento do setor indicam que grandes empresas já operam simultaneamente com diversos modelos de inteligência artificial e recebem ofertas constantes de novos agentes para diferentes funções. A polícia investiga se o serviço de impermeabilizar um sofá causou a explosão, deixando a Eduarda Silveira Vieira Guerreiro com mais de 50% do corpo queimado em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Eduarda está internada em estado grave, mas estável. O acidente foi registrado por uma câmera do circuito interno do prédio. As imagens mostram o momento em que o prestador de serviço deixa o apartamento juntamente com o marido da vítima. Cerca de 2 minutos depois, a explosão. O episódio aconteceu na segunda-feira em um condomínio na cidade de Gravataí e deixou 2 pessoas feridas. Eduarda Vieira Guerreiro, de 26 anos, teve 50% do corpo queimado e segue internada em estado grave. Já a vizinha dela, moradora do andar de cima, inalou a fumaça do incêndio e também precisou de atendimento médico, mas já recebeu alta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é que o acidente tenha sido causado por um produto utilizado na impermeabilização de um sofá. O material é extremamente inflamável e permanece no ambiente por algum tempo após a aplicação. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão teria acontecido depois que a moradora ligou o fogão, poucos minutos após a aplicação do produto no estofado. O prédio chegou a ser isolado, mas um laudo constatou a segurança de 18 apartamentos, que já foram liberados. Já o apartamento onde ocorreu a explosão e o do andar de cima seguem isolados. O aumento nos registros de incidentes envolvendo a colisão de aves com aeronaves preocupou a segurança das operações aéreas no Brasil. Além do perigo, os casos afetam a logística das companhias aéreas, resultando em atrasos e cancelamentos de voos. A segurança das operações aéreas no Brasil enfrenta um desafio complexo e persistente que tem exigido uma atenção redobrada de engenheiros e autoridades aeronáuticas. O aumento nos registros de incidentes envolvendo a colisão de aves com aeronaves tornou-se um ponto crítico, dado que essas ocorrências geram riscos imediatos à navegação e prejuízos financeiros massivos para toda a cadeia do transporte aéreo. Esse contexto demanda a implementação de estratégias mais rígidas de manejo ambiental nos arredores dos aeroportos, visando controlar a presença de animais que possam interferir nas trajetórias de pouso e decolagem. O impacto desses eventos vai muito além dos danos mecânicos visíveis nas turbinas ou na fuselagem, afetando toda a logística das companhias aéreas, com inspeções obrigatórias que resultam em atrasos e cancelamentos de voos. Os altos custos de manutenção e a necessidade de substituição de peças sofisticadas pesam no planejamento do setor, que agora investe em tecnologias de monitoramento por radar e sistemas de dispersão sonora para afastar as aves das áreas de risco. O objetivo principal das autoridades é estabelecer uma convivência harmoniosa entre a preservação da fauna local e a proteção absoluta dos passageiros e tripulações. É um trabalho constante de vigilância que reforça o compromisso da aviação brasileira em se manter como um dos meios de transporte mais seguros e eficientes do mundo. A China bateu um novo recorde. Ela superou uns 50 mil quilômetros de linhas férreas. A rede chinesa de trens de alta velocidade aumentou mais de 30% nos últimos 5 anos. O novo trecho, que tem um trajeto de 209 quilômetros, poderá ser completado em 68 minutos.
A imprensa estatal confirmou que a rede chinesa de trens de alta velocidade superou 50 mil quilômetros de linhas em operação com a inauguração nesta sexta-feira de um novo eixo ferroviário. Segundo a televisão pública CCTV, o novo trecho liga a cidade de Xi'an, famosa por seu exército de soldados de terracota, e a de Annan, ambas na província de Shanxi. A China Railway detalhou que a rede ferroviária chinesa foi ampliada em 32% desde 2020. A linha Xi'an e Annan foi projetada para trens que podem circular a uma velocidade máxima de 350 km por hora. O trajeto de 299 km poderá ser realizado em 68 minutos. E veja a seguir, um cachorro sem raça definida é acolhido por policiais militares e ganha colete, divisas de cabo e uma farda. E ainda, Orquestra Maré do Amanhã dá oportunidade para jovens conquistarem seus sonhos dentro da comunidade onde vivem. Projeções para 2026 apontam que a dengue deve atingir mais de 1,5 milhão de brasileiros, com mais da metade das infecções em São Paulo. As análises para a próxima temporada sugerem um ano com características epidêmicas, mas sem sinais de alcançar os extremos de incidência de 2024. O Brasil pode registrar cerca de 1.800.000 casos prováveis de dengue em 2026, segundo projeções que indicam um cenário de atenção para a próxima temporada da doença. Desse total, pouco mais da metade das infecções deve se concentrar no estado de São Paulo, o que aparece como o principal foco da epidemia no país. Caso a estimativa se confirme, 2026 deverá figurar como o segundo ano com o maior número de registros desde 2010. As previsões consideram o período de 12 meses a partir de outubro de 2025 e fazem parte do Infodengue, iniciativa internacional desenvolvida por organizações em parceria com a Fiocruz e a Fundação Getúlio Vargas. O estudo reuniu 52 pesquisadores de diferentes países que trabalharam no desenvolvimento e aprimoramento de modelos preditivos a partir da integração de dados climáticos e epidemiológicos. De acordo com as análises, o próximo ano tende a apresentar características epidêmicas, embora sem alcançar os níveis extremos observados em 2024, quando o país ultrapassou 6,5 milhões de casos prováveis e registrou mais de 6 mil mortes. A projeção para 2026 se aproxima do patamar estimado para 2025, que somou quase 2 milhões de infecções e 1.761 óbitos até o início de dezembro. O levantamento aponta ainda que grande parte dos estados brasileiros pode atingir coeficientes de incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes, índice considerado epidêmico pela Organização Mundial da Saúde. Em contrapartida, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Acre e Amapá devem apresentar taxas menores do que as registradas em 2025, enquanto estados como Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins, incluindo o Distrito Federal, tendem a ter crescimento mais acentuado. Pesquisadores alertam para a interiorização da dengue e para o avanço da doença em regiões que antes registravam poucos casos, especialmente no sul do país. Hoje, uma das áreas mais afetadas. Eles reforçam que os investimentos em prevenção precisam ser mantidos diante dos impactos das mudanças climáticas e do aumento das temperaturas médias. A aprovação da vacina Butantan DV pela Anvisa é vista como um avanço, mas especialistas destacam que a imunização deve caminhar junto com ações de controle do Aedes aegypti, transmissor também da chikungunya e do Zika vírus, além da orientação para que a população procure atendimento médico ao apresentar sintomas suspeitos. O exame de sangue é um aliado importante na prevenção de doenças e no acompanhamento da saúde. Na reportagem de hoje, você vai entender os cuidados antes da coleta e a importância da avaliação médica dos resultados.
O exame de sangue é um dos principais aliados da medicina preventiva. Ele ajuda a identificar doenças ainda no início e a traçar um panorama geral da saúde, mesmo quando não há sintomas. No check-up de rotina, os resultados são fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e hormonais. Ele mostra o que às vezes a pessoa não está sentindo. Então, assim, se você for fazer os exames de sangue já sentindo alguma coisa, é que já houve lesão, você já está num estágio além do que a gente gostaria, né? Então, pensando em exames preventivos, pensando em saúde, os exames eles são muito importantes, principalmente no sistema metabólico do nosso corpo, né? Então, para a gente ver o nosso nível de LDL, nosso nível de HDL, nosso nível de triglicérides, o nosso nível de glicemia relacionado ao diabetes, o nosso nível de ácido úrico, a depender de algumas medicações que a gente vai tomar ou não, a depender do consumo de álcool, níveis de hemoglobina, níveis de plaquetas, leucócitos. Então, tudo isso a gente não consegue avaliar sem a ajuda dos exames laboratoriais. Mas para que esses resultados sejam confiáveis, o preparo antes da coleta faz toda a diferença. O jejum correto e alguns cuidados simples ajudam a evitar mal-estar e interferências na análise. Quando a pessoa chega já falando pra gente que tem algum problema com coleta, tem medo, a gente já pede para o paciente deitar, porque quem está deitado não vai desmaiar. Depois da coleta, a gente mantém o paciente alguns minutinhos ainda deitado, depois vai auxiliando ele a levantar devagar, até ele estar bem e conseguir sair. Pode tomar bastante água, não tem problema, tá? Principalmente crianças ou pacientes que têm a veia difícil, porque esse ato de você estar em jejum e não tomar água, você fica totalmente desidratado e prejudica muito a coleta. Além de ajudar no diagnóstico, o exame de sangue também orienta decisões importantes sobre mudanças de hábitos e a necessidade de outros exames complementares, principalmente ao longo da vida adulta. A depender da idade do paciente, masculino, feminino, muitas vezes a interpretação do resultado, ele depende muito do que a pessoa nos falar. Então, às vezes, aquele valor, se você só olha o valor de referência, muitas vezes isso pode nos enganar, entendeu? Então, por isso que o profissional habilitado, um profissional experiente com aquele tipo de exame, não é todo profissional que sabe ver todo tipo de exame, né? Então, o exame de próstata, por exemplo, o PSA, é melhor que o urologista veja, que ele está vendo aquilo ali, ele estudou para aquilo, né? O colesterol, todos os médicos devem saber, mas o cardiologista está mais no dia a dia, né? Então, só olhar a referência e saber se está certo ou tá, não bate. E para facilitar esse cuidado com a saúde, os laboratórios têm ampliado os serviços, atendendo empresas e também pessoas com dificuldade de locomoção. Existem situações em que a mãe está com um bebezinho pequeno, tem que fazer ali a rotina, e aí não quer expô-lo ao risco, né, do ambiente, enfim, a gente faz o agendamento, faz a coleta domiciliar, em casos de pacientes acamados, ou até mesmo pela comodidade. Tem gente que prefere isso independente, não tem nenhum diagnóstico, nenhuma comorbidade, mas eu prefiro que venha até mim, porque é mais cômodo, porque minha rotina é corrida. Adotar hábitos saudáveis faz parte da prevenção. Alimentação equilibrada, atividade física regular, boa hidratação, controle do estresse e a realização periódica de exames são atitudes simples que ajudam a manter a saúde em dia e a evitar complicações no futuro.
Um cachorro sem raça definida foi acolhido por policiais militares em Guarulhos, na Grande São Paulo, e se tornou membro honorário da corporação. O novo integrante da corporação também ganhou colete, divisas de cabo e, quando vai trabalhar uma vez por semana, usa uma farda. Um vira-lata caramelo provou que a vida pode dar grandes reviravoltas. O cãozinho que um dia vagava pelas ruas de Guarulhos, magro, sujo e cheio de pulgas, encontrou um novo destino ao ser acolhido por policiais militares. Policiais militares de Guarulhos, na Grande São Paulo, acolheram um cãozinho caramelo que apareceu cabisbaixo, sujo, molhado, com frio e fome na base da 1ª Companhia do 15º Batalhão. Os policiais nem imaginavam, mas em poucos meses o animal conquistaria todo o quartel e se tornou um influenciador digital e símbolo de boas ações na cidade. A cor do cachorro acabou se tornando seu nome e em menos de um mês ele ascendeu informalmente ao posto de cabo. Entre suas atividades na corporação estão ações de conscientização sobre maus tratos a animais e apoio em operações de combate ao uso de drogas. O animal já foi inclusive convidado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, para ajudar em uma campanha de combate à pedofilia. Além disso, Cabo Caramelo já contribuiu em campanhas do PROERD, projeto da PM de combate às drogas, por meio da conscientização de crianças e jovens. Não bastasse isso, ele ainda participou da campanha do agasalho deste ano, com direito à participação em um encontro com o prefeito e com o presidente da Câmara dos Vereadores de Guarulhos. Embora tenha sido acolhido com carinho, Cabo Caramelo não abandonou completamente seus instintos de rua. Com uma história de superação e impacto social, Cabo Caramelo se tornou um verdadeiro exemplo de que todo animal merece uma segunda chance e que, às vezes, os maiores heróis surgem de onde menos se espera. A música é uma porta para muitos jovens conquistarem os seus sonhos. A Orquestra Maré do Amanhã é uma dessas oportunidades criadas para a juventude da comunidade Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Desde a fundação em 2010, milhares de crianças e adolescentes já sentiram a mudança em suas vidas. O projeto representa o primeiro contato com a música e instrumentos musicais para muitos participantes da Orquestra Maré do Amanhã. O espaço trouxe para a comunidade a esperança de um novo caminho para a juventude do local. As famílias têm a esperança de ver os filhos trilharem as estradas do sucesso e não entrar no mundo do crime. Além das aulas de música, a Orquestra Maré do Amanhã oferece atendimento psicológico e uma ajuda de custo aos alunos, o que amplia as possibilidades de permanência no projeto e de desenvolvimento pessoal. Então, a maior parte da minha vida eu morei na Maré. Mas era ensino médio, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer da vida. Queria fazer coisas para não ficar em casa, sabe? Assim, avulsa. Se ela não tivesse sido criada, eu acho que muita gente já teria sofrido com um monte de coisa dentro da favela. A Maré é uma região muito perigosa e muito difícil. Ainda mais para fazer música no nível que a gente quer que faça. Né? Porque você toca ouvindo tiro. E assim a gente foi caminhando. A orquestra começou com 24, hoje a gente já está atendendo 4.200 crianças lá. Atualmente, o projeto atende estudantes de cerca de 30 escolas públicas da Maré. Só no ano passado, mais de 4.000 crianças e jovens participaram das atividades que vão além da formação musical e contribuem para a ampliação de perspectivas de vida. A Orquestra Maré do Amanhã foi criada pelo jornalista Carlos Eduardo Prazeres após o sequestro e assassinato de seu pai, o maestro Armando Prazeres. A polícia concluiu que o autor do crime era morador do Complexo da Maré. O meu pai, o maestro Armando Prazeres, me telefonou e me perguntou se eu aceitaria o desafio de criar com ele uma orquestra diferenciada. Ela não estaria preocupada em tocar no Teatro Municipal, nem na Sala Cine Meireles, mas principalmente tocar em escola para crianças e em favelas. Só que em 91, ele saiu de casa e foi sequestrado e assassinado. Foi um caso que teve muita repercussão
mas a gente nunca teve uma resposta. Eu vou tentar retomar o trabalho que meu pai fazia. Com um único problema, eu não sou músico, vou ter que arrumar quem me ajude nisso. E aí conheci o Felipe, o Fred e o maestro Júlio Siqueira, que aceitaram o desafio de fazer um projeto numa favela. E eu quis fazer na Maré, porque a única coisa que a gente ficou sabendo da morte dele é que ele tinha sido sequestrado em Laranjeiras, o corpo tinha sido jogado em São Cristóvão e o carro havia sido abandonado na Vila do João. Eu falei, bom, vamos fazer renascer o sonho dele nesse lugar. 15 anos depois, a trajetória do projeto ganhou um novo registro. Um livro que reúne histórias de alunos formados pela orquestra e acompanha o crescimento de quem teve a vida transformada pela música. Reconhecida oficialmente em 2023 como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro, a Orquestra Maré do Amanhã já se apresentou em diferentes países e segue colecionando conquistas. Uma das mais simbólicas aconteceu durante o concerto de Natal, realizado no Jardim Botânico, no Rio. Na apresentação, o violinista David viveu um momento especial. Ex-aluno do projeto, ele apresentou o primeiro violino que construiu do zero. Hoje, morando na Itália, David cursa formação para se tornar luthier, profissional especializado na construção de instrumentos musicais. O instrumento estreou justamente no concerto de Natal da orquestra que marcou sua formação. Embora ainda precise concluir o curso na Europa, David já planeja voltar à Maré no futuro, para compartilhar o conhecimento adquirido e criar novas oportunidades para outros jovens da comunidade. Esta edição fica por aqui. Uma ótima noite. Tchau!